Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço perdão a vocês que o Leitura Bíblica tem falhado um dia aí, amém? Mas estamos juntos aqui para a glória de Deus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Já estamos no Levítico capítulo de número 4 e sem perca de tempo nós já vamos começar a leitura bíblica. Prepara o teu coração aí para receber a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E aqui você ainda aprende, você pode ministrar, você pode anotar, você pode fazer o que você quiser aí, que Deus vai, aleluia, está conosco. Primeiro de tudo, você tem que ter uma vida de oração sempre, tá, irmãos? Não tem como, se a pessoa for ler a palavra de Deus sem ter uma comunhão com Deus, realmente ela vai falar: pastor, não entendo nada. Pastor, mas eu oro e não entendo. Relê, lê e faz a tua parte. Continua buscando que Deus vai te revelar, porque Ele é Deus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido, olha só, pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar, do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura de novilho da expiação tirará dele. A gordura que cobre deixa eu virar a página, meus irmãos. Que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Espera aí, aqui eu vou parar um pouquinho, tá bom? Paramos no versículo 8. Quero explicar um negócio para vocês aqui. Você viu que se o sacerdote pecasse, ele também teria que fazer o que o povo fazia? Sabe por quê, irmão? Porque pastor e membro de igreja tem o mesmo sentimento. Pode errar também. Pode falhar também. Não é só porque é pastor, porque é presbítero, porque é evangelista, porque é missionário, que vai ser perfeito. Então Deus não pensou só no povo, a maneira do povo sacrificar, mas Deus também pensa no sacerdote. Para você, pastor que está me ouvindo, Deus cuida de você. Para você, membro de igreja, irmão em Cristo, Deus cuida de nós. Deus pensa em todos. Deus não vai ajudar só um. Deus é um Deus que cuida de todos, porque dele é a terra e toda a sua plenitude. Então Deus também viu ali que o sacerdote poderia errar, falhar, pecar. E Deus também mostra que por sacerdote também tinha perdão. Amém, meus irmãos? Que aprendizado maravilhoso, né? Deus pensa em todos. E não é porque é pastor que não vai errar, irmão. Também erra, também falha. A Bíblia diz que se nós disser que não tem pecado, não é mentiroso. Então vamos lá. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Deus está ensinando a maneira do sacrifício. Como se tira o boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, a sua cabeça, as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo onde se lança cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança cinza e queimará. Você vê, aqui eu vou parar um pouquinho só para explicar um negócio para vocês. Interessante, né? Quando a pessoa ali confessava os seus pecados sobre aquele animal, que aquele animal estava sendo sacrificado, principalmente para o pecado do sacerdote, não era para sobrar nada, era para queimar tudo. Cristo veio para tirar o pecado, irmão. Para exterminar, para não sobrar nada. Porque simbolicamente o pecado passaria aquele animal e o sangue daquele animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, remia o pecado do sacerdote ou da pessoa. E é para isso que Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado.
Deus optou por moê-lo, diz o profeta Isaías. Vamos lá. Mas se toda a congregação de Israel errar, olha só, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, ou seja, escondido, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á um novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a gordura e queimará-la sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará o sacerdote, por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar por erro, fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, assim for culpado, ou o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado entre as cabras, macho sem mancha. Porá a sua mão sobre a cabeça do bode e degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, a expiação do pecado é. Vocês viram, irmãos, que todos que pecassem tinham que comparecer perante a tenda da congregação para oferecer o sacrifício? Sabe o que eu aprendo com isso? Que é perante o Senhor Deus que o pecado é perdoado, que é perante Deus que nós conseguimos vencer, que é perante Deus que nós conseguimos ter força, que é perante Deus que nós conseguimos prosseguir em frente, que é perante Deus que os nossos pecados são perdoados através de Jesus Cristo, que é perante o Senhor que nós conseguimos prosseguir em frente. Deus é a nossa força, meus irmãos. Depois o sacerdote com seu dedo sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e ele lhe será perdoado. Aleluia. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará uma oferta, uma cabra fêmea sem mancha pelo pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça, a oferta pela expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício. O sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado. A degolará por expiação do pecado do lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue da expiação do pecado e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura como se pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Essa é a maior lição, eu encerro aqui. O texto vai continuar falando no capítulo 5 sobre sacrifícios, a forma de oferecer por causa de pecados, né? Mas você pode perceber que quando o povo pecasse, tinha que ser remido, tinha que ser perdoado, o pecado tinha que ser expiado. Não poderia, Deus não aceita. Pastor, mas pecamos todo dia então, por isso mesmo, irmão,
Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez expiação por causa do nosso pecado. Então, entregue a sua vida a Ele. Ele te perdoa e Ele cuida de você. E sempre vai dar um jeito de te perdoar. Não importa o que você faça. O que importa é que você se arrependa, se converta e prossiga com Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Até amanhã com o capítulo 5. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Deixa like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal para você ser abençoado, irmão. E se você quer contribuir com esta obra de alguma maneira, leia a descrição desse vídeo, você que ficou até o final aí que sente no coração. E faz o que Deus manda, irmão. Só não faça pela emoção, faça pela razão, porque é isso que Deus quer. Em nome de Jesus, o nosso coração é enganoso. Amém? Que Deus abençoe a todos.